Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a doutora Sabrina Oliveira, médica veterinária integrativa, e hoje nós vamos conversar sobre alimentação. Ele pode ser remédio ou ele pode ser veneno para os animais. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje alguns slides que vai compor essa reflexão que eu quero trazer sobre qual que é a alimentação ideal para o cachorro e para o gato, do porquê que nós, da medicina integrativa, falamos tanto da alimentação natural, porquê que ela é realmente uma alimentação melhor para esses animais. Nós vamos conversar sobre a anatomia, né, carnívora dos cães e dos gatos, e para isso eu vou compartilhar com vocês alguns slides para poder ilustrar, né, melhor o entendimento do que eu vou falar, tá? Então, gente, para iniciarmos, cão e gato eles são carnívoros, né? O que que significa quando um indivíduo ele é carnívoro? Isso significa que a sua anatomia digestiva, né, a sua fisiologia digestiva, ela é preparada para receber proteína como principal fonte de alimento, tá? Proteína, gorduras boas e baixa fibra, né, baixa quantidade de fibra. E para a gente ter esse entendimento, né, mais claro, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre a anatomia, né, do cachorro e do gato, tá? Para a gente poder exemplificar isso que eu estou falando. Bom, essa imagem aqui, ela é muito legal, eu gosto bastante dela, porque, inclusive nas minhas aulas, eu gosto de compartilhar essa imagem, porque é o fluxograma, né, que mostra pra gente, comprova do porquê que o cão e gato são considerados carnívoros. Acompanhem comigo aqui, pessoal. A gente está aqui, ó, nesse quadradinho amarelo. A gente está vendo aqui, então, uma ordem que é a ordem carnívora, né? Então, estamos vendo aqui embaixo a família dos felídeos, onde estão encaixados os nossos gatos, a família dos canídeos, né, onde estão os nossos cães, os lobos, as famílias dos urcídeos, né, que aí vem os ursos e por aí vai. Então, tem várias famílias. Então, tanto a família dos felídeos quanto a família dos canídeos, eles estão dentro da ordem carnívora. Felídeos, canídeos, urcídeos, né, e tantos outros, eles estão na ordem de carnívoros, tá? E aí, além da ordem carnívora, a gente tem outras ordens, né? A gente tem a ordem dos roedores, que é a ordem dos ratos, a ordem dos primatas, que é dos macacos, de nós, seres humanos, né? A ordem dos cetáceos, que é da baleia, do golfinho, né? E outras. Então, um conjunto de todas essas ordens, a carnívora quanto essas outras que eu falei, elas formam uma classe que é a classe dos mamíferos, né? A classe mamália. E aí a classe dos mamíferos tem das outras classes, como outras classes, como as classes das aves, dos répteis, né? Dos anfíbios, dos peixes. Então, o conjunto de todas essas classes forma um filo, que é o filo Chordatus, que é o nosso filo. Tá? E esse filo, junto com outros filos, formam, né, o reino animal, reino animalia. Então, a gente tem aqui, né, um fluxograma do nosso todo aqui da Terra, né, mostrando para a gente, então, que o cão, que é o canis familiaris, que é aqui onde que a minha setinha está apontando, o canis familiaris e o felis catus, que é o gato, e o canis familiaris, que é o cachorro, eles estão no gênero Felis e Canis, na família Felidae e Canidae, da ordem carnívora. Ou seja, esses animais, eles são carnívoros. Como eu falei, o organismo deles necessita de quê? De proteína como a fonte de alimentação. As células desses animais necessitam de proteína. E isso é muito importante de saber para quando a gente for avaliar o tipo de alimentação que é mais indicada para esses animais carnívoros. Tá? Então, para isso, essa imagem aqui é ótima que ela representa. Aqui a gente tem, então, o tamanho do intestino do gato e o tamanho do intestino do cachorro. Quando a gente vê a diferença, né, do trato digestório de cães e gatos, a gente vê que tem uma diferença no comprimento. Então, o cão, ele tem em média 4,5 metros de intestinos. E o gato tem em média 2 metros, 2,1 metros de intestino, tá? O cão e o gato, eles têm um trato digestório, né? Então, a gente tem aí o estômago, os intestinos, né? Intestino delgado, intestino grosso, e o ânus, né? Que é a porção digestória deles. Eles têm um tamanho curto quando a gente compara com outros animais, como os bovinos, né? Boi, vaca, né? Os ruminantes, o cavalo, os equinos, né? Então, o tamanho do intestino do cão e do gato é muito menor e muito mais simples, digamos assim, comparado a um herbívoro, né? Como esses ruminantes, os bovinos, né? Os cavalos. Essa é uma característica, né? De uma ancestralidade carnívora, dos animais terem esse intestino mais curto, ok?
E isso é importante por quê? Principalmente aqui, ó, no finalzinho do intestino do cachorro e do intestino do gato, a gente tem, né, essa parte aqui do intestino grosso. E geralmente, os herbívoros, diferente dos carnívoros, eles têm um intestino grosso muito grande, tá? Principalmente essa porção final aqui. Por quê? Porque o equino, né, no caso os cavalos, os bois, eles comem grama, né? Então, por eles comerem grama, eles fermentam. Eles fazem a fermentação dessa grama nessa porção aqui do intestino grosso. Agora, o cachorro e o gato, eles não fermentam, né? Então, como o organismo deles não tem esse processo de fermentação, o intestino deles é muito curto. Justamente para o quê? Para eles terem uma dieta rica em proteína e gordura, absorvida pelo intestino, né? E ela ir embora rápido, né? No caso, o bolo fecal, que é o cocô, que é a parte final ali da digestão, levar embora tudo aquilo que o corpo não vai receber mais, né? O corpo não vai absorver mais, não vai digerir mais, tá? Então, isso mostra pra gente claramente do porquê que o cão e gato, ele precisa, né, de uma alimentação que seja de acordo com a fisiologia carnívora deles. Por isso que o intestino grosso deles é pequeno, né? Esse trânsito intestinal é rápido, porque a permanência do alimento ali é rápida para já ir embora de uma vez. E eu gostaria muito que vocês observassem essa imagem e refletissem aqui comigo qual que é a impressão que passa para vocês desse prato de ração que a gente vê aqui, que é uma monodieta, como a gente fala, né? Que é uma dieta só, né? A gente vê um alimento aqui sem graça, né? Um alimento sem cor. E ao lado, essa tigela de alimentação natural. A gente vê aqui, então, que é uma dieta nutritiva, uma dieta colorida, né? Uma dieta aqui com vários ingredientes, né? Com comida de verdade. Nós, da medicina integrativa, tanto da medicina veterinária quanto da medicina humana, da linha integrativa, a gente segue muito a linha do Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina. O Hipócrates, ele trazia uma forma de exercer a medicina realmente integrativa. E ele olhava muito a importância do alimento para a saúde do indivíduo. E nós trazemos essa reflexão também para a veterinária. Tanto é que tem uma frase muito famosa dele, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Eu trabalho com alimentação natural, né, para cães e gatos, que eu sou nutróloga, já tem anos já que eu trabalho, né, com a nutrologia. Então, eu já acompanhei e ainda acompanho muitos pacientes, né? Já tive centenas de pacientes nesses anos todos de atendimento. E uma dos meus principais objetivos é ajudar vocês, tutores, a implementar a alimentação natural, produzir a dieta caseira na vida do seu animal. Para a gente melhorar mais ainda a alimentação dos nossos cães e dos nossos gatos. Então, tanto é que o título dessa live de hoje, a alimentação ela pode ser um remédio ou ela pode ser um veneno para o organismo. Tá? Então depende do que a gente dá para esse organismo, né, para ele se alimentar, ok? Uma coisa importante é que a alimentação ela pode ser usada como um tratamento para a gente tratar doenças que já estão instaladas, né, nos animais, ou a alimentação pode ser usada como um remédio para prevenir doenças. Aqui a gente tem um prato, né, com uma dieta cheia de vida, alimentos frescos, mais nutritivos, e do outro lado, a gente tem um alimento seco, né, sem vida, um alimento industrializado. Então, imagine o impacto, né, que esses dois tipos aqui de alimentação causam no organismo dos animais, né, se a gente parar para refletir. E essa reflexão, ela serve também para nós, viu, para nós humanos, para nossa alimentação. Como que fica o seu organismo se você encher, né, o seu organismo de fast foods, né, de açúcar, de gorduras, né, de alimentos industrializados, ultraprocessados, e o contrário também é verdadeiro, né? Como que o seu organismo ficaria se você alimentasse o seu corpo com comida de verdade, né? Como essa foto aqui, frutas, legumes, né? A gente tem aqui legumes e frutas ricos em antioxidantes, né? Você vê aqui alimentos coloridos, nutritivos, né? Então fica essa reflexão para nós humanos também. Como que nós podemos melhorar o nosso estilo de vida, né? Melhorar o estilo da nossa alimentação e como que a gente pode também fazer essa mudança positiva na alimentação do nosso animal, né? Como que a gente pode introduzir uma dieta mais bioapropriada, né? Que nós falamos o termo, que ela é biologicamente mais apropriada para um organismo, né, de animal carnívoro, como nossos cachorros e nossos gatos, tá? E por que não a ração? Por que que a gente bate tanto nessa tecla sobre a ração? Por muito tempo, as rações, elas foram a opção número um, por ela ser prática, trazer comodidade para nós humanos. Porém, gente, a ração é um alimento industrializado e ela se tornou a única dieta que é consumida pelos animais.
E com o tempo, né, foram feitos vários estudos em que eles comprovaram que algumas doenças dos pets, ela pode estar relacionada com ração, porque a gente vai ver mais à frente que a ração, ela tem vários componentes para formar a ração, né? E são esses componentes que muitas vezes são inflamatórios para o organismo do animal carnívoro. E que com o tempo, de tanto ele ficar inflamando, inflamando, inflamando ali aquele animal, começa a ocasionar certas doenças que a gente vê, né? Tanto doenças endócrinas, alterações metabólicas, resistência insulínica, muitas vezes pode acontecer dermatite, né, por conta de ração, e até câncer, tá? Já tem estudos correlacionando, sim, alguns tipos de tumores, né, com a ração, com esse tipo de alimentação, né? Fora as outras doenças que podem aparecer. Então, a ração é um alimento ultraprocessado, não é comida de verdade. A maioria das rações, elas têm glúten, elas têm aditivos, químicos, conservantes. Lembrando que o glúten, da mesma forma que ele é super prejudicial para o organismo humano, ele também é muito prejudicial para os cães e para os gatos, né? Principalmente por serem carnívoros, né? Ela é inflamatória. Então, o glúten, ela é uma molécula que o intestino não consegue quebrar essa molécula. Então, tudo que nós comemos, que os animais comem, quando chega lá no estômago, começa o processo, né, de digestão e vai sendo quebrada essas moléculas dos alimentos, né, para chegar lá no intestino e o intestino absorver essas moléculas quebradas. O glúten, por exemplo, ele é uma molécula que não é quebrada, o corpo não consegue digerir. Então, ele fica lesionando, né, ali as paredes ali do intestino. E então, a ração é um alimento industrializado, né? Como eu falei, ele é um alimento que geralmente a gente chama de monodieta, que é só aquilo ali que o animal recebe. E a gente tem também baixa umidade da ração, ou seja, a ração tem pouquíssima água, em torno de 10 a 15% de água que acompanha a ração. Com isso, a gente não consegue uma hidratação suficiente dos animais através da alimentação, então eles têm que ingerir mais água, né? Geralmente a ração ela tem sódio, ela tem outros componentes que gera sede no animal para ele tomar água, porque ela mesma é uma ração seca, né, desidratada, que ela tem em média aí 10% de umidade, tá? De água. Meu sonho, gente, de verdade, é que as pessoas pudessem ter essa consciência do tanto que a alimentação impacta na saúde do animal para poder melhorar essa dieta, né, de poder meu sonho de verdade era que as pessoas tivessem essa consciência para poder melhorar, para poder trocar a alimentação do seu pet, poder oferecer uma alimentação mais natural, uma alimentação mais nutritiva, mais rica em água, em antioxidantes, né, que aí, com isso a gente ia com certeza prevenir muitas doenças que os animais têm hoje em dia, né, que muitas vezes têm relação sim com uma alimentação ruim, né, uma alimentação industrializada. E alimentação natural, a gente vai entender agora o porquê que ela é ideal para o seu cachorro e para o seu gato, tá? E para você que está me assistindo, que já tem um bichinho que come alimentação natural, excelente, você já está no caminho certo. Então, você vai entender aqui comigo o benefício que o seu animalzinho já está colhendo de estar recebendo alimentação natural. Termo dieta bioapropriada. É uma alimentação para cães e gatos que respeita a fisiologia carnívora desses animais, como eu já falei um pouco antes. Então, a alimentação bioapropriada, ela é composta de quê? De carnes, de vísceras, de vegetais, de gorduras boas e baixa em carboidratos. Então, quando a gente fala que a gente vai dar uma dieta bioapropriada para o animal carnívoro, não significa que esse animal vai receber só carne. Não significa que esse animal vai receber só víscera, tá? Então, é uma dieta balanceada, onde a gente vai ter ali o teor de proteínas, né, de vísceras, de gorduras boas e de fibras, né, através dos vegetais, tá? Muita gente peca, muita gente erra, na questão da alimentação do cachorro ou do gato, porque muitas vezes dá só carne, né, e fica dando uma dieta hiperproteica. E isso não é positivo, gente. Por quê? Porque a proteína em excesso, ela lesiona os rins, né? A proteína é uma molécula muito grande. Então, quando ela chega através do sangue, lá nos rins, na porção do rim, para o rim filtrar esse sangue, né? Filtrar essas moléculas, esses nutrientes que estão no sangue, muita proteína, o rim não filtra. Então, essa proteína começa a lesionar o rim, tá? E com o tempo, o animal, ele entra no estado de injúria renal, que se não for tratado, né, vira uma doença renal crônica, tá? Por excesso de proteína. Então, nós temos que ter muito cuidado nisso. Por isso que para a gente mexer na alimentação do cachorro e do gato, necessita de um profissional habilitado, de um médico veterinário que tem experiência em nutrologia, né, que tem experiência em alimentação natural, para poder te ajudar, né, a como você vai fazer essa troca na alimentação do seu bichinho, né, dando uma alimentação natural,
Ou se você não tem condições, né, no momento, você pelo menos vai acrescentar alimentação natural junto, né, da alimentação atual do seu bichinho, né. No caso, se o pet come ração, né, como que você vai implementar um pouco de alimentação natural para equilibrar e depois, né, você, se puder, migrar para 100% de alimentação natural, tá? E aí a gente tem tipos de dietas, né, a gente tem a dieta manutenção, que é para animais saudáveis, e nós temos as dietas terapêuticas, alimentação natural, né, terapêuticas, que são para doenças. Então existem, alimentação natural específica para câncer, para animais idosos, né. Então vamos lá, a dieta natural para câncer é uma dieta mais cetogênica, onde a gente entra com gorduras boas, a gente entra com uma quantidade boa de proteína, né, de legumes, de vegetais, baixíssima em carboidrato. Então, para câncer, é uma dieta low carb, porque nós já sabemos que o carboidrato, a glicose, são alimentos para o câncer, né? Ele deixa o corpo mais inflamado, mais propício ali para aquele câncer, ele se instalar, né, e se multiplicar. Tá? Então, uma dieta natural para o cachorro ou para o gato que tenha câncer, a gente entra com uma dieta baixíssima em carboidrato e muitas vezes até zero carboidrato, tá? Para animais idosos, já é uma dieta com gorduras boas, com antioxidantes, né, com ômega 3, justamente para a gente nutrir, principalmente os neurônios, né, a gente nutrir a saúde cerebral dos animais idosos, tá? Existem dietas, caseiras para leishmaniose, para doença renal, né, para o coração, para animais cardiopatas. Aí a gente entra principalmente, né, com o coração, coração bovino, coração, de frango, por conta, né, deles terem, aminoácidos ali importantíssimos para a saúde do coração. Coenzima Q10, né, a gente tem vários nutrientes aí, vitaminas e minerais que vão ajudar, vão nutrir as células do coração. Também temos dietas caseiras para doenças endócrinas, né, para animais obesos, animais que têm diabetes, né, animais que têm doenças aí, que relacionadas ao cortisol, problemas do fígado. Para animais que têm atopia, né, animais que têm dermatite, nós temos também, dietas específicas para isso, para animais alérgicos, tá? E também para doenças intestinais, nós temos dietas específicas para isso. E nós temos tipos de alimentação natural. Nós temos alimentação cozida e alimentação crua. E a alimentação crua, ela pode ser dividida aí na crua com ossos e crua sem ossos, tá? E se a gente for olhar a dieta mais aproximada, assim, do que seria na natureza, né, dos genes ancestrais do cachorro e do gato, seria a dieta crua com ossos. E os benefícios, né, gente? A alimentação natural, ela fortalece o sistema imunológico, porque esses alimentos naturais, eles nutrem de verdade o organismo, com isso fortalece o sistema imune deles, né? Previne infecções, traz mais resistência para o corpo para ele enfrentar as doenças. Então, a alimentação natural, ela é um tratamento, ela é um remédio justamente por isso, porque esses nutrientes presentes nos alimentos, eles vão manter o organismo, né, fortalecido, o sistema imune fortalecido e robusto, para poder prevenir e combater doenças e infecções. E aí a gente tem os benefícios aqui da alimentação natural, como o fortalecimento do sistema imunológico, a gente tem uma prevenção de obesidade, né, de sobrepeso, principalmente quando a gente alinha a alimentação natural junto com o exercício físico. Eu atendo muito animais obesos, né, principalmente gatos mais velhos, né, e cães também em meia idade, por conta disso, porque às vezes a pessoa, a família acaba dando muitos agrados, né, além da ração, muitas vezes dá petiscos gordurosos, da própria alimentação humana. Então esse animal é um animal muitas vezes sedentário, que não pratica atividade física. Esse animal, ele vai ganhando peso, ganhando peso. E qual que é o problema do animal ganhar peso? A gente vai acumular gordura, vai aumentar colesterol, aumentar triglicérides muitas vezes. E esse ganho de peso, né, se a gente não controlar, ele pode virar uma doença endócrina, pode virar uma diabetes, o animal pode começar a ter resistência insulínica, e a gente vai ter alterações muito sérias futuramente com esse animal. E aí, quando a gente inclui troca de alimentação, de ração para alimentação natural, e a gente associa ainda o exercício físico, a gente tem uma resposta muito boa do organismo desse animal, porque ele vai emagrecer com saúde, emagrecer saudável, né, e ao mesmo tempo a gente vai estar oferecendo para ele um estilo de vida mais saudável, para ele poder emagrecer sem sofrer, sem passar fome, né? Sem ser difícil esse processo. Além disso, outro benefício da alimentação natural é que ela tem muita água, muita umidade. Lembra quando eu falei da ração, que a ração tem em média aí 10% de água? A alimentação natural tem de 70 a 75% de água, para mais. Então, assim, olha a diferença.
Por isso que é muito comum o animal, quando ele come alimentação natural, dele diminuir o consumo de água, né? Dos tutores comentarem no consultório de perceberem que eles não estão mais indo na vasilhinha tomar água. Por quê? Porque ele já está hidratado, porque ele recebeu aquela água ali da dieta dele. E fora isso, a alimentação natural, né, esses ingredientes naturais, as carnes, as vísceras, né, os legumes, vegetais, o corpo, ele digere muito melhor. Então, a digestibilidade desses ingredientes, ela é muito maior comparado a uma ração. Então, por isso que, geralmente, o volume das fezes desses animais que comem comida natural é menor. Então, um cocô menor, um cocô sequinho, sem cheiro, diferente da ração, que a ração, o cocô, o bolo fecal, ele é muito maior, pelo excesso de carboidrato que tem na ração ali. Então, a gente percebe que o animal ele evacua mais vezes no dia, geralmente são fezes volumosas, né, grandes, e muitas vezes com cheiro forte também. E além disso tudo, né, o mais importante da questão da alimentação natural para o gato é que ela previne problemas urinários, justamente por ser uma dieta muito úmida, né, uma dieta com bastante água. Então, ela previne problemas renais, e para gatos que têm problemas renais, ela é excelente como tratamento. Infelizmente, pessoal, é muito comum, cada vez mais, gatos terem problemas renais por conta disso, né? Por conta dessa dieta seca que eles recebem, que é a ração, né? Muitas vezes as pessoas, elas dão só a ração, né? Nem sachê muitas vezes dá. Então, esse animal, ele não recebe a hidratação suficiente que o corpo dele necessita. E o gato, ele tem uma peculiaridade que o gato, o limiar de sede dele é maior que do cão. O que que significa? Ele demora muito mais para perceber que está com sede. Então, o corpo do gato, para chegar no ponto dele ter sede, né, já está desidratado. O cão não, o cão ele rapidamente já procura água para tomar. Agora o gato tem essa resistência em tomar água. Então, com isso, com essa dieta úmida, né, variada, nutritiva, né, a gente preserva aí o sabor dos alimentos. O gato, ele é muito sensível. Ele tem as papilas gustativas muito sensíveis, né? Então, muitas vezes, com a alimentação natural, eles têm um prazer muito grande de comer pela variedade que tem ali de nutrientes, de alimentos, de sabores, né? Tudo isso torna mais atrativo ainda para o gatinho poder comer com mais prazer. E a gente vai, né, com tudo isso, melhorar muito a saúde aí renal desse animal, né, e a saúde como um todo também. E como eu falo, a alimentação bioapropriada, a alimentação correta para o cachorro e para o gato, é saúde no prato, né? A gente vai estar oferecendo ali para esse bichinho é, mais vida, mais qualidade de vida, né? Mais vitalidade. Tanto é que na medicina chinesa, né, tem esse termo que é energia Qi, que é a energia que nos mantém vivos. Quando a gente respira, né, a gente traz o oxigênio para o nosso corpo, a gente traz também a energia Qi junto. Quando a gente toma sol, a gente recebe essa energia Qi, né, do sol também, que na medicina Ayurveda, né, Yoga, chamam de energia prana, que é a mesma coisa. Nós temos essa energia Qi no prato dos animais que comem comida natural, né? A gente tem comida de verdade ali. E isso por si só já vai trazer uma saúde muito melhor, né, para esse animal. A gente vai conseguir com que esse animal tenha mais disposição, esse animal tenha o sistema imunológico dele mais fortalecido, esse animal ele tenha mais vida, né, seja um animal mais alegre. Que a gente tem que lembrar que lá no nosso intestino, né, como nos animais também, nós temos a microbiota intestinal, que é um conjunto de trilhões de bactérias, de micro-organismos, que tudo que a gente come, essas bactérias fermentam esses alimentos lá no intestino. E quando a bactéria ela fermenta lá no intestino, ela libera ácidos graxos de cadeia curta, que a gente chama, que eles vão trazer o quê? Vão trazer energia para o intestino. Eles vão trazer energia para as células intestinais. E a partir disso, a gente tem formação, né, e liberação de neurotransmissores do bem-estar. Então, é isso mesmo, é lá no intestino que os hormônios, né, os neurotransmissores do bem-estar são produzidos. Então, o animal que come alimentação natural, come essa dieta variada, né, essa dieta nutritiva, essa dieta com bastante água, né, que é uma dieta úmida, a gente está fazendo com que o intestino desse animal produza mais hormônios do bem-estar. Então, geralmente, animais que comem comida natural são animais bem-humorados, animais alegres, animais ativos. Eles resgatam essa energia de filhote, né, essa energia de animal mais novo. Então, gente, com isso aqui eu finalizo esse vídeo trazendo essa reflexão para vocês da importância da gente oferecer para os nossos animais uma alimentação de verdade, que vai ser condizente com a genética ancestral deles. Como nós vimos nos slides, que eles são carnívoros, então eles necessitam dessa alimentação mais natural, né, o mais próximo aí do que seria na natureza para eles. Então, fico por aqui, agradeço a sua presença comigo até aqui e até o próximo vídeo.